tarde a todos e todas. É com grande honra que damos início ao terceiro encontro CONACAT Mulher, Violência contra a Mulher, a mudança para um futuro seguro. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Saudamos todos os presentes, os membros da diretoria da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, nossas entidades filiadas e as pessoas que nos assistem pelo YouTube da CONACAT. Agradecemos grandemente o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seu presidente Ivens Schwerper Linhares e também ao Dr. Gilberto Giacoia, Procurador de Justiça, ao senhor Luiz Henrique Xavier, da CACS, da Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social, e às entidades Sindicontas Paraná e a BRTC. Nas pessoas dos servidores Thalita Gerardi, Vanderlei Wormsbecker e também o nosso presidente Evandro Arruda, presidente também da NOS-TC, que contribuíram de forma especial para viabilizar o evento nesta Casa de Contas. O terceiro encontro CONACAT Mulher tem como objetivo proporcionar um espaço de reflexão, acolhimento e diálogo, promovendo o fortalecimento do empoderamento feminino e incentivando a construção de mudanças para um futuro mais seguro e livre da violência contra a mulher. E para abrir oficialmente este encontro, convidamos para compor a mesa o vice-presidente da CONACAT, senhor Maicon Zambrini. Convidamos também a diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Cíntia Pedron Cassiatori. O presidente do Sindicontas Paraná, Vanderlei Wormsbecker. O presidente da Associação Beneficente Recreativa do Tribunal de Contas e da ANOS-TC, Evandro Arruda. E a diretora de Defesa dos Interesses e Direitos da Mulher, servidora pública Jussara Antoniassi. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Podem ficar à vontade. E neste momento, nós ouviremos para a sua saudação de boas-vindas e também para abrir oficialmente este evento, o senhor Maicon Zambrini, vice-presidente da CONACAT. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a CONACAT realiza o terceiro evento da mulher, um tema bastante caro para a nossa sociedade. Basta a gente ligar a televisão, ou escutar um rádio, ou mesmo ler um jornal, para saber como o tema de hoje é muito importante. E são esses pequenos encontros que começam a formar ondas, começam a levar o tema,
que seja debatido, que a sociedade olhe, que os órgãos públicos também, é muito importante. Então, hoje, nós teremos a abertura, amanhã nós teremos as palestras, os debates, são um pessoal bastante técnico que foram convidados. Eu espero que esse evento seja sucesso, como foi o primeiro e o segundo e o quarto. Mas que a gente possa, no quarto evento, comemorar o regresso dos números, né, que estão alarmantes. Então, é muito importante que a gente daqui saia com um discurso empenhado em replicar o que foi ouvido aqui e que a gente possa, no dia a dia, não só pensando no macro, mas no micro. Então, não vou me alongar. Gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas do Paraná pela essa oportunidade que vocês estão proporcionando à CONACAT. Demonstra a preocupação de um órgão público, né, renomado, com bastante peso na sociedade, em que possa dar esse espaço. Então, gostaria de agradecer. Agradeço também o Evandro, que durante vários meses trabalhou para que esse evento acontecesse, juntamente com outros diretores da CONACAT, e aí eu estendo esse cumprimento à diretora da Mulher, que, desde que ingressou na CONACAT, trouxe essa ideia da que a gente possa debater esse assunto e que esse assunto saia da esfera dos órgãos, mas também transborde para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, convido-os para que possa amanhã desfrutar das palestras e eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Agora com a palavra o presidente do Sindicontas Paraná, Vanderlei Wormsbecker. Boa tarde a todas e todos. Muito prazer estar aqui com vocês nesse evento. Quando a Sônia me ligou falando da ideia de fazer esse evento, né, que ela gostaria que fosse em Curitiba, eu confesso que fiquei um pouco preocupado e fiquei pensando em recusar, que não ia dar. Por quê? Porque logo eu, né? Logo eu, geração X, meio tosco, sistemático, né? Nem um pouco confortável com esses assuntos, como o atual debate da violência contra a mulher. Eu realmente fiquei com um pouco de receio. Mas, olhando o jornal, justamente no dia, teve um desses casos aí de agressão, que foram amplamente divulgados na mídia, né? E daí eu puxei pela memória a quantidade desses casos que aconteceram o ano passado. Foram inúmeros casos, né? Sendo que o que aparece na imprensa é uma subamostra mínima do que realmente acontece. Então eu pensei que realmente poderia dar uma contribuição em ajudar a fazer esse evento, né? E estou muito feliz aqui, muito por ter dado certo, por a gente ter conseguido montar o evento, e que vai ser um sucesso, vão ser palestras muito instrutivas, vai ser muito interessante. Gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas pela excelente recepção, boa vontade. Muito obrigado, Cíntia, para você, muito obrigado, presidente. E obrigado ao CONACAT por toda essa organização, pela ideia, Evandro pela ajuda. E vamos seguir o evento, que vai ser bem legal. E para suas palavras, nós convidamos o presidente da ABRTC e a NOSTC, Evandro Arruda. Som. Meu boa tarde, meu cordial boa tarde a todos vocês, nesse encontro maravilhoso, na figura do nosso querido vice-presidente Maicon, externo nossa satisfação estar junto nesta campanha e um assunto tão sensível para todos nós. Minha cara diretora-geral, Cíntia, muito prazer estar com você aqui.
a nossa diretora da Mulher, também uma honra estar ao seu lado, meu caro amigo de parceria e de vida no sentido institucional, presidente Vanderlei. Quero, em nome do Maurício Sequinel, que é meu meu diretor social da nossa TC da Nacional, agradecer em nome de todos os servidores, e da Cíntia em todas as mulheres da casa também. Eu, para falar a verdade, o tema ele é realmente chocante e muito sensível, mas este mês, minha cara diretora, depois de um evento maravilhoso que a Cíntia nos proporcionou aqui junto com a presidência no Dia das Mulheres, eu estou com esse meu coração ainda apaixonado, literalmente, e vocês vão entender o foco da minha palavra nessa tarde. A minha avó, saudosa Conceição, Maicon, ela dizia assim que quando você tiver a oportunidade de falar, Evandro, e o teu coração realmente se pronunciar e ficar sensível, você fale. E eu tenho certeza que um destes momentos da minha vida já passaram, é hoje. Eu tive a honra e a satisfação na vida de ter experiência com todas as mulheres, no bom sentido, que passaram, desde a minha mãe, um grande amor meu, que ainda está presente. Na sequência, minha irmã. A vida me trouxe uma esposa fantástica. Eu tive a oportunidade de conviver com as famílias que existem mulheres. Aqui no tribunal, o profissionalismo delas está aqui um exemplo da nossa diretora-geral, altamente capacitadas, responsáveis, propositivas. E hoje eu tenho a honra de ter uma filha. Posso dizer a vocês que sou vítima da violência na família, também não com a filha, com uma irmã que teve maus bocados, vamos dizer assim, com o seu casamento. Então, hoje, tateando a inocência de uma menina ainda de 18 anos, eu consigo entender muito bem o que estamos fazendo aqui. Pois eu sou pai, eu tenho minhas preocupações, eu tenho os meus devaneios, as minhas formas de segurança junto com a minha família, e acho que estamos num momento e num caminho muito assertivo, meu caro vice-presidente, porque temos que, sim, buscar soluções mais na seara da lei, que é um direito da mulher, né? E eu tenho certeza que esse debate, esses 2 dias, nós estaremos aqui formando realmente um conceito, uma forma muito importante de tratarmos esse assunto tão sensível que é este. Então, desta forma, novamente, muito obrigado. Fico muito feliz de estar entre vocês, todas, né, e todos, num momento muito importante da nossa vida. Então, meu agradecimento e muito obrigado mais uma vez. E agora, para fazer uso da palavra, convidamos a diretora de Defesa dos Interesses e Direitos da Mulher, servidora pública, Jussara Antoniassi. Boa noite a todas e todos. Eu vou fazer um discurso um pouquinho mais longo do que os meus colegas aqui, tudo bem? Eu vou também, em algum momento, pedir para o pessoal do suporte técnico passar um videozinho, tá? E aí retornarei. Então, novamente, boa noite a todas e todos. Cumprimento os integrantes... Desculpa! Boa tarde. Cumprimento os integrantes aqui da mesa, nosso vice-presidente, Maico da CONACAT, Michael Zambrini, a Cíntia, que eu tive o prazer de conhecer agora, do Tribunal de Contas, e gostaria de agradecer pela essa acolhida, por proporcionar esse espaço aqui para a gente que pudesse, né, realizar esse evento tão importante. Ao Evandro, muito obrigada pelas suas palavras também, e ao Vanderlei, que também ativamente ali nos ajudou na comissão para que a gente pudesse realizar esse evento. Bom, nós estamos no 3º encontro CONACAT Mulher, né? E o primeiro encontro, bom, a gente não tem muito o que comemorar. Eu acho que acho que a maioria aqui vai concordar comigo, né? Mas na primeira edição, que aconteceu em 2024, nós lançamos a cartilha para a promoção da equidade de gênero no serviço público, essa cartilha vai ser distribuída para vocês amanhã, né, Sônia? Eu acho que amanhã, né? Amanhã vocês vão receber um exemplar dela, nós estamos na 3ª tiragem. E eu tive assim, foi uma coisa muito boa, um relato de um colega homem, né, que ele disse o seguinte,
que, ao ler aquela cartilha, ele se viu, né, em alguns comportamentos machistas. É uma cartilha voltada para o serviço público, tá? É mais corporativo, voltada para o serviço público, mas ele se viu ali em algumas atitudes machistas. E que, a partir de então, ele começou a se policiar. Então, são nessas pequenas coisas, nessas pequenas mudanças, que a gente já fica bem satisfeito, que eu espero que esse evento também consiga sensibilizar muita gente. Porque, afinal de contas, a transformação começa pelo conhecimento, né? Bom, e o tema central desse evento, que é a violência contra a mulher, ele foi idealizado no comecinho do ano passado, né? Eu falei assim, olha, eu acho que está no momento da gente agora, a CONACAT, falar sobre a violência. E, infelizmente, durante aí 2025, a gente ficamos assim, estupefados com a quantidade, né, de reportagens de feminicídios, de estupros, enfim, de toda sorte de violência que a imprensa anunciou. E aí eu pensei, realmente, infelizmente, esse assunto é um assunto que a CONACAT tem que enfrentar. Ele é muito sensível, mas a gente tem que falar especificamente dele, né, tal momento. Então, foi realmente acertado esse tema, infelizmente, né? E nunca é demais lembrar, né, porque contra fatos não há argumentos, eu vou falar os números para vocês. No Brasil, uma mulher é morta a cada 4 horas apenas por ser mulher. Em 2025, quase 4 milhões de brasileiras foram agredidas dentro de seus próprios lares, onde deveria ser seguro. O Brasil registrou mais de 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável em 2025. Isso representa o equivalente a aproximadamente 9 vítimas por hora, ou um estupro a cada 6 minutos. Então, desde que a gente começou aqui a falar, quantos estupros já não devem ter acontecido nesse nosso Brasil, né? Esses números, veja só, eles não são estatísticas só. Eles têm nome, eles têm rosto, e eles deixaram famílias esfaceladas e muitos órfãos pelo caminho, né? E aqui eu trouxe apenas números de violências físicas, que é o estupro e o feminicídio. Mas nós, mulheres, enfrentamos no dia a dia inúmeras outras violências, né? Como a violência psicológica, a patrimonial, institucional, política, cibernética. A lista é longa. E a verdade é dura. A situação é tão alarmante que se pode afirmar, sem medo de errar, que toda mulher, ao longo de sua vida, sofrerá algum tipo de violência, né? E aqui eu estou falando, eu vejo várias mulheres, eu vejo muitos homens também, mas eu posso afirmar para vocês que todas nós já sofremos, que está aqui hoje, dentro desse auditório, todas nós já sofremos algum tipo de violência, tá? Se por um acaso alguma mulher falou eu não, é porque essa pessoa não sabe o que é violência contra a mulher, né? E aí, esse evento, eu espero que ele seja assim... Porque algumas violências eu só tomei conta de que eu havia sofrido depois dos 40 anos. Então, às vezes são coisas muito sutis que a gente está dentro de um sistema que nem às vezes a gente percebe, né? Aí eu queria trazer algumas reflexões aqui. Qual o principal motivo desta violência, da gente ser vítima desse tipo de violência, ou desses tipos de violência? Outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui também. Por que esses casos estão aumentando de uma forma tão alarmante? E não só em termos de número, mas em termos de crueldade, né? E aí eu trouxe aqui duas... a principal causa, tá? Sem dúvida nenhuma, é cultural, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. E esse nome, ele não é um nome usado por feministas. Esse nome, o que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade feita por homens, governada por homens e para homens.
E a gente sabe que a gente vive uma sociedade assim. Não, como prova disso, né, eu posso citar um exemplo de uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que repercutiu largamente pela imprensa, que é 2 homens absolvendo um outro homem que havia estuprado uma menina. No que pese essa ação ter sido reformulada, ela só foi depois de muita repercussão. Então, isso é dar um exemplo da sociedade que a gente vive, né? Mas não é só cultural. Tá? Outros fatores também vêm agravando esse cenário, que talvez explique esse número crescente de feminicídios e estupros que a gente está vendo aí, inclusive no seu grau de crueldade. Eu trouxe três fatores que eu acredito que isso deva estar ocorrendo. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, né? Que elas tornaram uma verdadeira disseminação de misoginia. É revoltante ver que esses conteúdos eles trazem simulações, né, de agressões à mulher como entretenimento, né? E quer dizer, eles têm certeza da impunidade, né, quando eles fazem isso. E aí tem até um exemplo de uma trend aí que ficou meio famosa, talvez acho que muitos de vocês já devem ter ouvido aí falar, do treinando caso ela diga não, que mostra homens desferindo socos, chutes, facadas ou tiros, né, depois que uma mulher diz não para ele. Então, ou seja, uma mulher nunca pode dizer não, né, para esses homens. Isso nada mais é do que a apologia ao ódio e à violência, né, gente? Não é opinião. Isso precisa ficar bem claro. Agora, vocês imaginem adolescentes e até crianças consumindo esse tipo de conteúdo. Então, a gente está numa sociedade que está adoecendo, está muito preocupante isso mesmo. E esse, eu acho, que é um dos principais fatores que explicaria esse aumento de casos de feminicídio e de estupro que a gente está assistindo aí, né? Um outro fator é justamente o avanço da independência feminina. Pois é. Hoje, quase metade dos lares são chefiados por mulheres. Em alguns estados, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, né? Essa autonomia está desafiando o velho poder. Porque a violência doméstica ela não começa porque o homem manda, mas porque ele percebe que não manda mais. Então, essa emancipação feminina também está tendo a reação contrária, né? Querendo simplesmente que a velha estrutura seja conservada. Há também a desarticulação das redes de proteção. A Lei Maria da Penha ela é reconhecida internacionalmente, a gente sabe, mas o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, né? Então, sem orçamento, sem articulação, o pacto dos 3 poderes vira apenas discurso, e discurso não salva vidas. Então, eu vejo também aí uma desarticulação dessas redes de proteção. E ainda, continuando essa reflexão que eu fiz aí ao longo de... Estudei um pouquinho para estar aqui também, pesquisei um pouquinho. Uma outra reflexão que eu fiz, e é uma outra pergunta que eu acho que caberia fazer, como esse machismo se tornou tão eficiente, né? Porque ele vem aí, nossa sociedade, ela é assim há muitos anos, né? Nossa sociedade se formou em cima disso, né? Desse esquema. Mas como que ele se perdurou por tanto tempo, e se perdura, e agora parece que está com fôlego a mais, né? Um dos fatores que eu considero digno, né, de ser mencionado é o fato de muitas mulheres, infelizmente, fazerem o papel de verdadeiras guardiãs desse sistema, fiscalizando outras mulheres que ousam desafiar esse padrão. O sistema também, esse sistema também, eu acho que se alimenta de discursos religiosos
que reforçam essa submissão feminina. Então, isso está sendo muito forte agora. Eu acredito que isso também faz com que esse sistema machista que a gente vive, ele seja tão eficiente. E também essa polarização social que a gente vive, né? Que reduz tudo a dois lados. Se não concorda comigo, está contra mim. E não é assim, né? O mundo não é preto e branco. Posto esse cenário, eu gostaria que esse evento ele não se restringisse só a um desabafo, como o que eu acabei de fazer um pouco aqui, tá? Mas que ele fosse além. Não que o desabafo não seja importante, ele é muito importante, porque quando a gente vê uma mulher se desabafando, a gente vê, pô, não estou sozinha, né? Então, ele é importante, mas ele não pode se restringir a isso, né? A gente quer que esse movimento, que esse evento, que os debates de amanhã, eles sensibilizem, nem que seja 1, 2, ou mais, se possível, homens, né? A gente fez questão de convidar homens, a gente quer que homens participem desse evento, né? É muito importante isso para a gente, devido ao tema. Porque, além de tentar fazer com que os homens aqui presentes e os que nos assistem de forma virtual, eles consigam identificar as inúmeras violências que nos atingem no dia a dia, né? Porque eles não sofrem essas violências. Então, às vezes, é difícil, né? E, às vezes, elas são muito sutis. Nem a própria mulher, muitas vezes, não percebe que está sofrendo determinadas violências, né? O que dirá os homens? Porque não basta cometer a violência, é preciso não se omitir diante de atitudes misóginas, seja em casa, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no transporte público, na rua. E agora, para reforçar essa mensagem, eu vou pedir para o nosso suporte passar uma campanha do governo de Pernambuco que eu achei muito, muito boa. Se vocês puderem passar aí. Eu nunca invadi o espaço da minha esposa, mas eu me mantive em silêncio. Quando um colega de trabalho disse, eu confisquei o cartão de crédito da minha mulher. Tá gastando muito. Eu nunca xinguei uma mulher, mas eu fiquei calado quando eu vi um brother meu ser otário várias vezes com a namorada dele. Eu nunca forcei a barra, mas fiquei de boa quando um amigo contou no grupo do Zap que ficou com a boizinha quando ela tava bêbada. Eu não acredito que as mulheres são inferiores, mas no meu trabalho não tem nenhuma em cargos de liderança. Eu nunca questionei isso. Eu nunca humilhei uma mulher, mas eu paguei de doido quando eu vi um amigo meu difamar a ex-namorada na minha frente. Quando uma mulher é assassinada, a sociedade toda perde. Não basta não agredir. É preciso lutar pelo fim da violência contra a mulher. Quem escolhe o silêncio foge do compromisso. Denuncie. Governo de Pernambuco. Obrigada. Agora, para terminar, uns recados, né? A misoginia não pode ser considerada uma opinião, ela é um crime. E não é o feminismo que destrói famílias, é a misoginia que está deixando lares sem mães. Finalizo com as palavras da nossa ministra Carmen Lúcia, abre aspas. Nós somos iguais em nossa humanidade, nós somos iguais em nossa dignidade e nossos direitos. Obrigada. Muito bem, agora, dando sequência, nós convidamos a diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Cíntia Pedron Cassiatori. Boa tarde a todos. Bem tranquilo falar depois, né, dessa praticamente palestra para a gente desse tema tão relevante. Primeiro, eu queria agradecer a todos e a todas que estão aqui, em nome do presidente Ivens, que não pôde estar aqui por hoje coincidir o horário da sessão no Tribunal Pleno. Então, eu vou representá-lo aqui, não sei se conseguirei da forma com que ele sempre atua com brilhantismos, mas vou procurar dar o meu melhor aqui. Então, primeiro, assim, esse evento só engrandece aqui o Tribunal de Contas. Nós estamos em sintonia com a necessidade de falar desse tema. A violência contra a mulher, infelizmente, é um tema, não é novo, mas ele não é passado, né?
é uma coisa velha que não ficou no passado. Então, a gente tem que refletir o porquê que não está no passado. Como que a gente vai tornar esse tema passado. Então, as instituições, como a doutora mesmo falou, têm que abrir os olhos e se ajudar nesse combate. Tem a questão da replicação das condutas, tem. A gente não percebe, às vezes, né, e até a mulher não percebe que está sendo violenta com a outra mulher. A gente tem a gente é forma como que a gente é produto da sociedade, né? Então a gente não estamos aqui demonizando homens. Nós também temos as nossas falhas e contra nós mesmos. Então assim, eu acho que esse reconhecimento é muito necessário, né? Essa transparência, sair da defensiva, né? E agir juntos para que ver o melhor caminho para combater a violência. Aqui no tribunal a gente fez, como o Evandro comentou, um evento no Dia da Mulher, em que eu trouxe a minha tristeza em e existir o Dia da Mulher. Não porque nós não merecemos o nosso dia, não, é porque ele é necessário para nos lembrar das lutas e que em algum momento da história, que aqui não me cabe dizer, reduziram a gente a não sermos sujeitos plenos de direito, né? As mulheres em algum momento tiveram que lutar pelos seus direitos e continuam lutando pelos seus direitos. Então, a violência contra a mulher é reflexo disso também, da gente talvez não estar na mesma posição ainda na sociedade que a gente mereça, né? Então, eu estou aqui, a gente fez no evento, a primeira parte trouxe os dados de como está a mulher no Estado, né? No trabalho, nas instituições, e trouxe o dado também da violência contra a mulher. E um dado que, além desse das 4 mulheres, né, que vítimas, que também me chamou muita atenção, e agora não me trai a memória quem que comentou aqui, mas trouxe assim, de 10, cada 10 mulheres, 9 já tiveram medo de serem estupradas. Eu quase diria que é 10 de 10, mas o dado falou 10 de 9. Num lugar ermo, quando você sai um rapaz do nada, você não pensa que você vai ser assaltada, você reza para ser assaltada, né? Que só seja assaltada. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não quer, né, Evandro? Para nossa mãe, para nossa filha, para nossa colega, e a gente não quer para ninguém, né? Então, não quer para homens e não quer para mulheres. Então, assim, a gente está aqui como instituição Tribunal de Contas, a gente já vem fazendo, acho que é o 2º ano ou 3º, agora não lembro, que a gente está desenvolvendo auditorias na área de política pública de combate à violência contra a mulher. Então, a 3ª inspetoria, acredito que fez em 24, né? E agora também a nossa coordenadoria de auditorias também está nesse sentido, para tentar organizar os dados, porque esse combate é multidisciplinar, né? Então, a gente tem ainda a subnotificação, como comentado, e a gente precisa organizar melhor esse dado. E se ele é tão grande, por que ele não é uma política pública? Ele deveria ser uma política pública. E aqui o dado que foi trazido também é que poucos municípios têm, ou quase nenhum, política pública voltada ao combate de violência contra a mulher. Então, o Tribunal de Contas vai buscar dar a participação dele nisso, para fomentar, para chamar a atenção, porque a máxima né? Quando todo mundo fala assim, quem não é visto não é lembrado. É quase essa a máxima. Se a gente não falar do tema, ele vai ser esquecido. Então, a gente parabenizo a todos e tenham um excelente evento.